Olá, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo nesse dia. Entrando aqui nesta manhã para edificar a nossa fé, quero falar um pouquinho com você. Em Gênesis, capítulo de número 37, fala da história de José. É uma história linda. Se você entrar lá e começar a ler, você vai achar triste, vai ficar se perguntando como assim, o porquê disso. Mas eu vou te dizer algo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na história de José, ele era um moço que sonhava. Ele era muito amado pelo teu pai e isso causava inveja a teus irmãos. E além disto, ele sonhava alguns sonhos que era revelação de Deus, era dado por Deus, e ele contava a seus irmãos. E por isso os seus irmãos o invejavam ou achavam que ele era um sonhador. E a história relata que os seus irmãos passou a odiar, além de ter inveja, passou a odiar e tramar um plano contra José. Um certo dia lançaram ele num poço, a história relata. Planejavam matar ele, mas um dos irmãos disse: não matamos o menino. Daí venderam ele para ser escravo. Era Deus trabalhando naquela história sem que ninguém deles soubesse, nem o próprio José. Era uma situação difícil, era uma situação que aparentemente era de dor e de sofrimento, mas Deus trabalhava naquela situação o tempo todo. Ele foi levado ao Egito para ser escravo ali. E Deus permitiu que algumas situações acontecessem com ele, porém ele permaneceu fiel a Deus. Foi levado para ser escravo, ali também foi perseguido, ali também foi humilhado, foi preso injustamente, mas Deus continuava com ele e ele continuava sendo fiel a Deus. Um certo dia, o rei teve um sonho e, sabendo que ele tinha um Espírito de Deus e que sabia a interpretação de alguns sonhos, que Deus dava interpretação para ele através do Espírito Santo de Deus. O rei, sabendo disso, mandou chamar. Ali ele foi, usado por Deus, interpretou o sonho daquele rei e o rei nomeou ele a um cargo importante. Ele foi governador do Egito. E ali Deus honrou ele. E os próprios irmãos que tinham vendido ele, planejado matar ele, que os invejavam e odiavam, precisou dele um dia, porque ele sendo governador ali, ele estocou alimento. Se você ler toda a história, você vai entender do que eu estou falando. E ali Deus usou ele para suprir a necessidade de teus irmãos. Então aquele sonho que ele tinha, tudo se cumpriu através das mãos do Senhor. Então eu quero te dizer algo. Se você está numa situação que não esteja muito agradável, que você acha que é desfavorável a você, não se preocupe, não se desespere. Deus transforma essa situação em honra, Deus transforma essa situação em bênção, se você permanecer fiel a Ele e com o coração voltado para as coisas do Senhor. Ali, ele sendo governador daquele lugar, os seus irmãos foram até ele e ali ele supriu as necessidades de toda a casa do pai dele, que a necessidade era a falta de alimento naquele instante. O que a história nos relata? O que podemos tirar de aprendizado nessa história? A história de José, que foi vendido, que foi invejado, que foi odiado pelos seus próprios irmãos. Trazendo isso para os nossos dias de hoje, às vezes passamos situações
que nos colocamos a pensar: Senhor, mas o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta perseguição? Então, você lendo essa história, você pode pegar esse exemplo de José como um aprendizado para você entender que quando Deus é contigo, quando você é com Deus, Deus usa todo tipo de situação que te aconteça, por mais que seja desfavorável, por mais que seja sofrimento, Deus usa isso para reverter a situação em teu favor. Deus honrou a José. Deus honrou aquele jovem que foi fiel, que sofreu, que passou momentos tão difíceis na prisão, que foi humilhado, que foi rejeitado pelos seus irmãos, que foi invejado, mas ele não deixou de servir a Deus e de ser fiel a Deus. Então, qual é a lição que tiramos? Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Ore a Deus, peça sabedoria. Ore a Deus, peça para que Deus encha o teu coração de amor por almas, de amor por pessoas. Que no momento difícil que você estiver passando, por mais difícil que esteja, você possa olhar para aquela situação e perguntar: o que Deus quer me ensinar com essa situação? Que tipo de aprendizado eu posso tirar? Que tipo de lição eu posso tirar deste sofrimento, dessa injustiça, de tudo isso de ruim que está acontecendo comigo? Enxergue o lado bom de todas as coisas. Enxerga o lado bom da situação. Por mais que ela seja mal, por mais que ela seja de dor e de sofrimento, acredite que essa situação vai servir de experiência e aprendizado e que vai cooperar para o seu bem lá na frente. Ali ele foi honrado, ali ele acabou trazendo toda a família dele para perto dele naquele momento difícil. E ali ele pôde ajudar a família dele, que odiou ele um dia, que fez planos mal para a vida dele, através de inveja, através de sentimentos ruins, sentimentos negativos que os próprios irmãos tinham, por ele ser diferente, por ele ser amado, por ele ser a pessoa que ele era, né? Deus tinha algo com ele ali, Deus mostrava, Deus revelava, ele não tinha muito entendimento, mas ele comentava, e isso fez com que os seus irmãos o odiassem, o invejassem e tramassem o mal contra a vida dele. Mas Deus, usando essa situação para exaltar, para mudar a vida dele, para honrar ele. E os sonhos que ele sonhava, todos se cumpriram. Então, se você está passando por um momento difícil, olhe o lado bom de tudo isso. Pense que Deus escolheu você para te ensinar algo. Pensa que Deus escolheu você para que através da situação em que você está vivendo, Deus possa te usar lá na frente para incentivar vidas, para aconselhar vidas que vão precisar de uma palavra de ânimo, de uma palavra de perseverança, de uma palavra que sai da boca de alguém que já passou, que já viveu, que já sofreu,
mas também que já tirou dali uma ótima lição, que já tirou dali um ótimo aprendizado. Então não murmure nos momentos difíceis, não ponha culpa no outro. Pense que Deus está permitindo essa situação para te honrar lá na frente. Pense que Deus está permitindo essa situação para mudar o quadro da tua história e para te usar para ajudar vidas. Amém? Fique com essa lição da história de José. Leia Gênesis 37, leia toda a história, é uma história linda, mas que no final foi de bênção, foi de honra. Quero fazer uma oração nesta manhã para você que está passando um momento difícil, para você que está enfermo, para você que está desanimado. Acredite que Deus é contigo. Ore a Deus, faça uma oração sincera e eu tenho certeza que o Senhor vai te ouvir, vai te ajudar, vai te dar sabedoria para proceder da maneira certa. Senhor, meu Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que diante de Ti eu apresento, Senhor, essas pessoas que vão ouvir esta palavra. Deus vai de encontro à necessidade de cada um deles neste momento. Senhor, vai curando os enfermos, vai dando ânimo. Vai, Senhor, trabalhando nos corações para que eles possam crer na Tua palavra. Crer que o Senhor é um Deus que cura, que o Senhor é um Deus que salva. Senhor, eu não sei a necessidade deste coração, se ele precisa de cura, se ele precisa de ânimo, mas o Senhor sabe. Porque as pessoas que estão te ouvindo ou que vão ouvir são criaturas que o Senhor mesmo as fez. Então o Senhor conhece a necessidade de cada um. Pai querido, eu te peço neste momento que essa palavra alcance corações e que o Senhor vai repreendendo toda a enfermidade, que o Senhor vai revigorando as forças, vai dando ânimo a esta pessoa, para que ela possa crer e para que ela possa esperar de Ti, confiar em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, alcance corações neste momento. Alcance corações que estão se sentindo abandonados, que estão se sentindo fracos, que estão se sentindo desvalorizados. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu Seu único Filho para morrer por nós. Que venhamos crer nesta palavra e que venhamos ter fé que o Senhor é conosco, que o Senhor nos ajuda. Se clamarmos a Ti de coração, o Senhor virá nos socorrer. A palavra do Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então por que você está desanimado? Então por que você está triste? Acredite em Deus, pensamentos positivos. Amém? E que Deus nos abençoe. Amém e graças a Deus.